Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos. Você está na Web Rádio Ser Fraterno, no nosso programa mensal Estudo Edificante. E hoje, com muita alegria, trabalhando um tema que nos levará a profundos questionamentos. Vamos falar de ingratidão? Será que em algum momento da vida você já recebeu a ingratidão? Como é que você se sentiu quando recebeu essa atitude que alguém lhe deu, que você imaginava não ter merecido? Essa é uma importante reflexão, mas num outro momento. Será que nós também não temos sido ingratos muitas vezes? Será que eu não tenho produzido na minha relação com as pessoas, até mesmo com Deus, essa ingratidão? Então, o nosso estudo ele vai transcorrer nessa ideia de que eu preciso olhar para mim. Sim, porque não podemos impedir que os outros sejam ingratos, mas com prudência, com cautela, com inteligência, com projeto, nós podemos evitar que surjam de nós a ingratidão. Então, que os amigos espirituais que dirigem o trabalho da Web Rádio Ser Fraterno nos inspire a todos. Eu que agora uso da palavra, é você que está ouvindo e que precisa parar, refletir e se lembrar da grande lei de causa e efeito, onde nós colhemos aquilo que semeamos. Para trabalhar esse tema ingratidão, então, eu quero começar conceituando o que é ingratidão. Interessante que o dicionário tem hora que ele é até engraçado, né? Porque vai dizer que ingratidão é a característica de quem é ingrato. Já sabíamos disso. Mas o que é mais ainda? Vai dizer que é característica daquele que não reconhece o bem que lhe foi oferecido, nem a ajuda que lhe foi concedida. Então, o ingrato é aquele que recebe um benefício dado por alguém ou por uma entidade e ele não o reconhece. Na verdade, também é sinônimo ingratidão, que vai dizer que é a ausência de gratidão. Aquele prefixo ali, in, significa não. Então, ingratidão, não ser grato. Será, meu irmão, minha irmã, que eu tenho entendido que a posição melhor, mais adequada, mais elevada é aprender a ser grato? Será que eu entendo que a gratidão, ela é fruto do amor? É um subproduto do amor? Será que eu entendo que para alimentar a gratidão, será que a gente não poderia pensar se não temos sido os ingratos? Será que eu poderia, talvez, de alguma maneira, lembrar que a prática do agradecimento é o primeiro veículo básico para nos levar a construir a gratidão? Mas, enfim, por que acontece a ingratidão? Como é que ela ocorre? Queria trazer aqui, nas minhas anotações, para pensarmos juntos esse processo. Claro que sem generalizarmos, né? Sabendo que cada caso é um caso, cada situação é diferente da outra. Mas, de modo geral, quais são os sentimentos? Quais são as emoções mais comuns que acontecem em nossos corações quando recebemos a gratidão e, principalmente, quando somos ingratos? Viemos aqui, queridos, para nos olhar, para nos ver de novo, nos avaliar e tentar, de alguma maneira, aparar estas, corrigir. Esse é o grande processo de transformação moral no qual estamos inseridos e que o Espiritismo vem, com muita propriedade, nos alicerçar no caminho, sim, de conquistas profundas que sedimentem em nosso coração as marcas do novo homem. O homem que aprende a ser grato e vence a sua própria ingratidão e sabe receber com melhor condições a ingratidão que vem do outro. Mas, enfim, Allan Kardec vai propor, essa vai ser a nossa dinâmica, duas questões do Livro dos Espíritos, a 937 e 938. Nessas duas, Kardec está falando de decepções, ingratidão, afeições destruídas. Vamos, depois que trabalharmos nessas duas questões, trazer o Evangelho segundo o Espiritismo e também trazer, para finalizarmos, uma fala da Joana de Ângeles
trazendo para a gente aconselhamentos em torno da temática da ingratidão. Então, a primeira pergunta, 937, Kardec vai perguntar: para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade não são também uma fonte de amargura? Ora, meus irmãos, Allan Kardec vai intitular o homem de coração aquele sensível, aquele que ele tem uma facilidade de lidar com as emoções, ele é mais flexível ao amor. Será que para esse homem, quando ele recebe a gratidão, isso não faria para ele uma fonte de amargura? Eu penso que sim, claro que sim. Mas o mundo espiritual, e aqui é o que interessa, vão dizer sim, são. E criam o seguinte adendo: porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. Então, o mundo espiritual dizendo que entre ser aquele que é ingrato ou aquele que recebe a ingratidão, deveríamos escolher sempre ser nós que recebêssemos a ingratidão e não os ingratos. Sim, repetindo já o que dissemos, porque aqueles que semeiam ingratidão, na grande lei de causa e efeito, recolherão em si mesmos, não como castigo, mas como ferramenta de corrigir a moral, a própria ingratidão que semearam. Nessa questão, o mundo espiritual segue Kardec dizendo: a ingratidão é filha do egoísmo, o egoísmo topará, e o egoísta topará mais tarde, com corações insensíveis, como o seu próprio foi. Interessante essa ideia clara do mundo invisível, para que eu possa escolher receber da ingratidão e não ser ingrato, porque, na verdade, no fundo de tudo, o egoísmo, a ingratidão é filha do egoísmo. E aí o Cristo, aquele que a gente, o Espiritismo, adota como guia e modelo, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele vai dizer nos versículos 43 e 44, dando para a gente uma blindagem, uma espécie de anti-revide, anti-vingança, anti-violência. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ele vem quebrar o paradigma. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos maltratam e perseguem. Então, ao invés de olhar para o companheiro que nos decepcionou por meio de uma ingratidão, com um olhar de rejeição, eu posso olhá-lo com o olhar da penúria. Eu posso olhá-lo como Chico Xavier nos orientou certa vez, para fazer também essa proteção aqui, especificamente com relação às decepções oriundas da ingratidão, mas também em qualquer tipo de ofensa. Quando Chico dizia que quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque, não devolva da mesma forma, apenas sinta compaixão e piedade daquele que, para se sentir forte, tem que magoar ou ofender. Olhar o irmão agressor como um irmão adoecido, na doença do egoísmo, que ele não se atendeu ainda para trabalhar, para vencê-la. A doença que é a criadora da ingratidão, a filha do egoísmo. Então, a ingratidão, filha do egoísmo, a gente podia trazer aqui, antecipando 938 do Livro dos Espíritos, vou trabalhar lá daqui a pouco, mas Kardec dizia: lastimai os que usam para convosco os invisíveis, dizia Kardec, de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso, será o meio de se colocardes acima deles. Então, a ideia de que, vivendo num plano de provas e expiações, onde o livre-arbítrio é nossa faculdade, é nosso direito por determinação divina, nem Deus interfere no livre-arbítrio, nós podemos receber algo imerecido, mas entender que aquele que assim age, é ele que será prejudicado. E a minha atitude diante da decepção, diante da ingratidão do outro, será para mim uma forma de medição. Eu entender que meu objetivo
é não devolver o mal pelo mal. E aí Kardec vai ouvir, voltando no 937, do Livro dos Espíritos, que lembrai-vos de todos que hão sido mais bem tendo feito, lembrai-vos, se eu repetir, meus irmãos, lembrai-vos de todos que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós, e que tiveram por paga a ingratidão. E vai citar Jesus de Nazaré. Diz assim: lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos admireis que o mesmo vos suceda. Ora, meus irmãos, a gratidão faz parte da nossa história. Somos ingratos, muitas vezes, recebemos a gratidão, mas eu não posso permitir que o comportamento do outro interfira no meu comportamento, mas eu posso perceber o comportamento do outro e medir o meu comportamento e fazer a escolha preferencial, a escolha de não devolver o mal com o mal e olhar o agressor como se fosse o meu irmão adoecido, sabendo que não sou eu que irei julgá-lo, não sou eu que irei condená-lo, mas a lei, e ele está diante da lei de Deus. A lei não é implacável, mas uma lei que é invariável, eterna, profunda, aonde nós receberemos os frutos das escolhas que fizermos. Meu irmão, isso é filosofia pura, filosofia espírita pura. Será o que é que eu tenho semeado no grande canteiro da vida, mas não dá importância excessiva à resposta dos outros. Chico Xavier tem uma outra frase, e aí vem do venerando, evoluído, onde ele dizia que fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria muito mais triste se fosse eu o ofensor. E diz assim: magoar alguém é terrível. Então, a ingratidão, segundo a questão 937, é uma prova para a perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta os que vos forem gratos e os que vos forem gratos, tanto quanto serão punidos, tanto quanto maior tenha sido a ingratidão. Então, uma prova. Muitas vezes nós, infantilmente, medimos continuar ajudando alguém ou não, de acordo com a maneira com que ele nos retorna. Allan Kardec, falando verdadeiro homem de bem, capítulo 17, Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, ele vai dizer que o verdadeiro homem de bem é aquele que faz o bem pelo bem. Ele não está preocupado. Ele não está preocupado com o retorno. Ele está preocupado com os seus sentimentos, em externar aquilo que vai fazer a vontade de Deus. Capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, item de número 19, diz assim: se Deus permite, por vezes, sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Se o próprio Cristo recebeu por paga a ingratidão, nós que somos imperfeitos também podemos, vez por outra, receber a ingratidão. Mas, enfim, seguindo na ideia, a gente vai trabalhar a outra questão, 938, mas antes disso, essa decepção promovida pela ingratidão, que é fruto natural na questão 937, do homem de coração, esse sentimento de desgosto, de mágoa, de desalento que sentimos, sensação de tristeza, de uma circunstância emocional que gera uma melancolia, que é natural no homem de coração, ela é uma decepção que muitas vezes pode ser revertida, ela pode ser manifestada de 3 maneiras. Primeiro, quando as pessoas agem com desprezo para com a gente, ou muitas vezes até com desdém. O desdém é quando o desprezo é um pouco mais acentuado, e além de ignorar, nos pode dizer palavras que podem ferir, mas algumas vezes até agressivos. Sim, há pessoas que têm um grau de orgulho tão grande que se sentem envergonhadas por ter sido auxiliadas, não querem que ninguém saiba. E isso, vindo à tona, se incomoda. Mas, enfim, essa decepção, muitas vezes, é fruto da nossa infantilidade espiritual. Porque, segundo Allan Kardec, não, um autor desconhecido,
que vai dizer que não são as pessoas que nos decepcionam. Nós é que esperamos demais delas. Então, aquele que entende que o irmão adoecido age da maneira que age, que é ingrato, que o olha como irmão, talvez ele se proteja de não permitir que a sua reação do homem velho se iguale àquele que fere. E mais ainda, além dessa preocupação, ele olha a sua atitude de retorno e ele consegue perceber que se outros tantos fizeram muito mais, receberam a gratidão por paga, por que nós não podemos recebê-la? Mas, enfim, meus irmãos, a ideia, então, de que a questão 138 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai ouvir, vai perguntar: as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Ora, então aquela ingratidão acumulada me leva infantilmente a fechar o coração, não vou mais ajudar ninguém. E veja, meus irmãos, for um erro, porquanto o homem de coração, vejam, os invisíveis, usam a linguagem que Kardec apresentou. Para que eles fazem assim? Para criar uma sintonia, para criar comunicação, para continuar afirmando que é melhor ser o que é decepcionado do que decepcionar, que é melhor ser o que recebe a ingratidão do que sermos um ingrato. E vai dizer, se sente, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. O homem de coração, ele faz o bem pelo bem. Sabe que esse bem, se foi esquecido nessa vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorso da sua ingratidão. Que bom, meus irmãos, que a gente consegue já, de alguma forma, nos envergonharmos, sentimos remorsos dos erros cometidos. Sim, o remorso é um veneno. A vergonha também ela é tóxica, mas são através do remorso e da vergonha que a gente migra para o chamado arrependimento. E quando o arrependimento bate a porta, nós mudamos a atitude. Até o remorso, não. O remorso já nos faz sentir maus ou tristes pelo que fizemos com o outro, mas não nos movimenta a mudança. Arrependimento, não. Arrependimento é mudança de atitude. E aí nós começamos a olhar para o outro e agir de uma maneira aonde nós mesmos mudamos. No capítulo número 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, lá na Instrução dos Espíritos, no item Mal Remédio, Santo Agostinho diz assim: ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias. Santo Agostinho nos convidava, ele lembrava de uma fala de Paulo de Tarso aos Coríntios, não me lembro agora a referência, que vai dizer-nos de que aqueles que esperam em Deus apenas para essa vida são os mais infelizes de todos os homens. Ora, meu irmão, minha irmã, quantas vezes, então, nós estamos diante de uma situação onde a minha maneira de medir bênçãos de Deus é quando só aparentemente me acontecem coisas boas? Será, então, que o problema não é bom? Será que a dor não é boa? Quantas vezes não foi a dor que nos trouxe até aqui? Não foi a dificuldade que nos trouxe até aqui? E quantas vezes nós não validamos a dor porque queremos uma vida de tranquilidade, de marasmo, de uma pseudo-paz, que na verdade é acomodação doentia. Mas, enfim, será que vamos refletir assim? Santo Agostinho segue dizendo: dar-se-á, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brandura? Imitai aquele que vos foi dado por exemplo. Ora, meu irmão, citava Jesus de Nazaré, aquele que ele próprio se coloca como exemplo, que o apóstolo Pedro, próximo dele, vai relembrar que ele é o exemplo e que nós esquecemos, e agora o Espiritismo vem na sua questão central, relembrar para a gente a fala do Cristo: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Evangelho de João 15:12. A fala de Pedro, capítulo 2, a primeira carta, versículo 21. Porque para isso sois chamados, pois também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo,
para que sigais as suas pisadas. E agora veio Cristo, vem Kardec perguntar ao mundo espiritual qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Resposta, meus irmãos, Jesus, aquele que é o nosso guia. E aqui, Santo Agostinho dizendo, imitai aquele que vos foi dado por exemplo. No mesmo Evangelho, capítulo número 11, agora um pouquinho lá na frente, item 12, a pergunta ainda é: quando tomareis por modelo de vossas ações? Quando será que nós o adotaremos por modelo? Sim, porque a proposta é muito compreensível. Modelo e guia da humanidade, convite a adotarmos como guia e modelo pessoal. O que é um guia, meu irmão? O guia é aquele que já conheceu, percorreu o caminho, conhece o caminho, sabe como nos conduzir para a ascensão moral. Isso é o modelo, isso é o guia, o modelo, aquele que molda, aquele que dá forma, aquele que nós podemos, segundo o comentário de Kardec, a questão 125, almejar um dia ser como ele foi, ser como ele é. Sim, porque daí fica compreensível a fala de Jesus em João 15:12. Não, 15:12 não. João 14:12, onde ele vai dizer que um dia vós fareis as obras que eu faço, ainda maiores. Então, um dia seremos um Cristo. No entanto, esse Cristo começa agora, quando eu começar a olhar para o meu comportamento de ingrato e tentar contê-lo. E, ao mesmo tempo, quando eu perceber do outro a ingratidão, eu também olhar para mim e perceber minhas reações, e ao invés da censura, da represália, a compaixão e a misericórdia. E o final do capítulo 11 tem 12, esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. Ora, meu irmão, entregar na mão de Deus. Não podemos e não devemos condenar a ninguém. Não podemos, não devemos olhar os erros alheios e julgá-los. Palavra do Cristo, já trabalhada aqui no Não Julgueis, quando diz, capítulo 7, 1 e 2, não julgueis para que não sejais julgados. Porque da mesma forma com que houver julgados aos outros, vos hão de julgar também a vós. O Pão Nosso, lição número 11, Emmanuel tem um texto que ele vai dizer assim: o aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos de nossa própria iluminação. Será, meus irmãos e minhas irmãs, que, claro que o Cristo não vai se sentir, ele não percebe, ele está muito além em evolução moral, não sente a nossa ingratidão, mas ele percebe. Será que tantas vezes não temos sido ingratos? Será mesmo que tantas vezes não temos lamentado e por situações que poderiam, talvez melhor compreendidas, deixarem de ser motivos de reclamação? É Madre Teresa de Calcutá, que tem uma frase que circula na internet, que diz que se nós olhássemos à nossa volta e percebêssemos os fardos que os outros estão carregando, perceberíamos o quanto Deus tem sido generoso para conosco. Quantas vezes lamentamos, reclamamos, esquecemos de agradecer. É Chico Xavier que dizia também que não lamente ter que lavar as vasilhas. Agradeça a Deus por ter tido o que comer. E o texto ainda segue Emmanuel, Pão Nosso, lição número 11. Todavia, nem mesmo verificamos os desvios voluntários dos criminosos, Cristo, nem assim, jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige amando e tolera edificando, abrindo misericordiosos braços para a atividade renovadora. Me lembrei do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, a fala assinada pelo Espírito de Verdade, que é o próprio Jesus de Nazaré, onde ele vai dizer que sinto por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que venham dos céus
cai nos abismos do erro. Abre o Senhor os braços misericordiosos para que eu possa retomar a minha atividade renovadora. E aí, Emmanuel completa a lição dizendo assim: sem ele nós temos superado e esperado através, se ele tem nos suportado e esperado através de tantos séculos, porque não podemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias. A ingratidão cega a gente. Então, a cura da cegueira da gratidão, e a antítese vai dizer que a gratidão, a memória do coração, seria a gratidão. Ela nos faz ver os benefícios. Quando eu alimento a gratidão por meio do agradecimento diário, criando um hábito, agradecer as coisas pequenas, o copo d'água, água potável, do filtro, fresca, que mata a nossa sede, o alimento, o trabalho, a família, o espiritismo na vida da gente. Quando eu alimento a ideia de gratidão, inevitavelmente eu consigo enxergar mais e mais benefícios de Deus que estão sempre a nosso favor. Daí, Joana, para terminar, capítulo 19 do livro Jesus e a Atualidade, ela traz o capítulo Jesus e Ingratidão. Você pode ler o capítulo todo depois? Fica como dever de casa. Diz o texto: não te preocupes com os ingratos dos teus caminhos de amor. Não te preocupes. Prossegue, oferecendo luz, sem te inquietares com a teimosia da treva. Onde acendas uma lâmpada, a claridade aí se derramará em dádivas. E conclui: os teus beneficiários que te abandonaram, esqueceram ou se voltaram contra ti, aprenderão com a vida e compreenderão mais tarde o que fizeram. Meu irmão, minha irmã, a vida é uma grande escola. Nós podemos aprender mais rápido ou não, mas inevitavelmente aprenderemos. Quanto mais eu repetir lições, quanto mais eu perder de ano, mais dificuldade serei no amanhã, mas um dia, inevitavelmente, na lei de progresso, o aprendizado virá. Quem sabe não vem nesse momento, onde estamos aqui diante do computador, refletindo se temos sido ingratos ou não. E quem sabe nos propomos a corrigir e tentar absorver de maneira construtiva a forma do outro de ser ingrato para conosco. Diz o texto da Joana que recordarão das tuas atitudes e buscarão passar adiante o que de ti receberam. Não é, portanto, importante o tratamento que te dei em retribuição, mas sim que prossigas fazendo por eles. Que prossiga fazendo bem por eles. Vou terminar com Efésios 1:18. Paulo de Tarso escrevia dizendo: que ele, Jesus, ilumine o vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. A ideia de uma recompensa que não vem porque a gente a espera. A ideia de uma recompensa, sim, que vem por consequência da minha atitude desinteressada. Espírito de Verdade, capítulo 20 do Evangelho, item 4, falando sobre os obreiros do Senhor, ele vai dizer que felizes serão aqueles que forem encontrados trabalhando no campo do Senhor, sem nenhum tipo de interesse, movidos pela verdadeira caridade. Estamos daqui para olhar aquele que nos decepciona com caridade. Saímos daqui para olhar nós mesmos com uma autocaridade, sim, sem investir em autocensuras, em ações que possam nos prejudicar. Mas compreendendo nossa imperfeição moral, nosso estágio evolutivo de imperfeitos, sempre que recebemos a gratidão, nossa postura de misericórdia e de compaixão, nos colocando no lugar do outro, tentando entender a sua origem, motivos pelos quais agem assim. E quando a gratidão partir de nós, se possível antes dela sair, recuarmos, refletirmos e agirmos diferentes. Então que Deus possa nos abençoar nessa empreitada, nessa luta, meus irmãos,
nessa luta hercúlica de tentarmos hoje nos tornar melhores que fomos ontem, a exemplo do verdadeiro homem de bem, e, aos poucos, dentro do nosso tempo, no nosso limite, tentar intensificar as ações que nos corrijam e nos transformem no homem-luz que seremos um dia. Que Deus possa te abençoar, te dar muita paz, que a sua semana seja gloriosa e que a gente possa, mais tarde, mês que vem, estar juntos mais uma vez. Forte abraço a todos. Se você estiver pelo YouTube, está aí a filmagem. Se não, você está pela rádio apenas. Forte abraço, meu irmão. Deus abençoe você e te dê muita luz, muita força para seguir adiante. Forte abraço a todos.